No primeiro capítulo desse livro, na aula introdutória que fizemos na última semana, nós introduzimos o livro falando que a pergunta mais importante a ser feita é o que nós queremos, o que nós desejamos, né? Entendendo que aquilo que nós amamos é aquilo que orienta a nossa vida, é a nossa bússola moral, né? Falamos também a importância, né, e o poder do hábito para isso, como que nós somos formados não apenas por aquilo que nós estudamos, conhecemos, raciocinamos, ponderamos, mas por aquilo que nós amamos e aprendemos a amar certas coisas, estando imersos, inseridos em liturgias, em hábitos, em rotinas que vão formando os nossos amores e, por sua vez, vão nos direcionando a um objetivo, a um telos, a uma finalidade na vida. Nós falamos também sobre aquela famosa frase do Santo Agostinho, no século IV, criaste-nos para ti, ó Deus, e enquanto nosso coração não repousa em ti, estamos inquietos. Na ideia, várias coisas aprendemos nessa frase de Santo Agostinho. Uma delas é que o centro, a essência da existência humana reside no coração e não meramente no intelecto. Nós não somos um cérebro no palito, como já falamos bastante na semana passada. A essência da identidade humana reside no coração, que é a sede, sim, de todas as faculdades da existência humana, sejam elas racionais, sejam elas volitivas, sejam elas emocionais, tudo isso reside no coração. Falamos que ser humano é ser voltado para alguma coisa, tá? Estar em direção a alguma coisa, a algum lugar. Falamos que na ideia de que nós somos uma flecha apontada para um alvo. O alvo para o qual Deus nos cria, como Agostinho diz, é Ele mesmo. Nós somos criados para ti mesmo, Agostinho diz. Ou seja, uma flecha que tem por objetivo alcançar um alvo. Só que o pecado dentro dessa ilustração é quando essa flecha decide ir para qualquer outro alvo que não o para o qual ela foi destinada, para o qual ela foi criada, orientada. E aí, então, Agostinho diz que estaremos inquietos enquanto nós não nos voltarmos para o alvo para o qual nós fomos criados. Tá? Porque ser humano tem a ver com estar em direção a um objetivo. Ou esse objetivo será Deus, o objetivo original, criacional, ou esse objetivo será para qualquer outra coisa, o que a Bíblia chama de idolatria. Idolatria é ter um outro alvo que não a Deus a que se pretende alcançar. E aí tudo isso, o autor, ele conecta com a ideia do discipulado. Ele não está falando apenas filosofando sobre essas coisas de uma forma que isso seja distante da nossa realidade. Não, muito pelo contrário. Esse livro, embora ele tenha um caráter filosófico, porque seu autor é um filósofo, a proposta dele é uma proposta muito prática. Tem tudo a ver com aquilo que a gente faz durante o dia, os nossos hábitos, liturgias diárias, mas também com aquilo que nós fazemos em comunidade, enquanto igreja, e quanto ao que nós fazemos enquanto discipulado. Discipulado é a nossa tarefa enquanto igreja que diz respeito à nossa missão que Deus nos deu, que é fazer discípulos de todas as nações. E como devemos fazer discípulos? Até então, nós vemos que a nossa tentação ou é nós, presbiterianos, sermos racionalistas demais. Fazer discipulado com um presbiteriano é transmissão de conteúdo apenas. E já vimos na aula passada que isso é um equívoco. Por outro lado, temos outras tradições que já são mais irracionalistas, né? Que já não valorizam mais a questão do conteúdo, igrejas que dizem que a letra mata, o espírito vivifica, que nós não devemos estudar a palavra, porque no final das contas, e aí, então isso já é um extremo que devemos evitar a todo custo. Se a nossa missão enquanto igreja é fazer discípulos, então precisamos dar muita atenção ao que está sendo trabalhado nesse livro. Porque nós não somos cérebros no palito,
a nosso discipulado não pode se resumir à transmissão de informações, mas a tarefa do discipulado, ela é afetada por aquilo que nós estamos conversando aqui. Então, esse é um rápido resumo do que nós vimos na aula introdutória, e eu ainda vou continuar na introdução, ainda no primeiro capítulo, trazendo mais algumas bases para a gente solidificar esse terreno, para que depois a gente construa a parte mais prática acima disso, ok? Então, ser humano, dentro dessa visão que eu tenho passado para os irmãos, é estar em uma busca, tá? É ser orientado para um alvo. E isso nos difere de todas as categorias, de todos os animais. Animal não tem um alvo, não tem uma busca específica. O animal, ele vai caçar por instinto, ele vai fazer alguma coisa por instinto, mas ele não tem uma busca orientada pelos seus amores. E isso nos distingue de toda a criação, porque nós somos seres que amam, porque nós somos seres criados para um relacionamento, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Tá? Então, ser humano é embarcar em um tipo de jornada, mas não necessariamente uma jornada consciente, mas uma jornada inconsciente rumo a um destino dos seus sonhos. Isso que significa ser um humano. Acho que eu citei na aula passada o filósofo Blaise Pascal, um filósofo francês, que ele tinha uma aposta, né, que ficou muito famosa, conhecida, que ele dizia assim: todo ser humano precisa apostar em algo. Não depende de você, porque você já está comprometido com algo. Você já está comprometido com alguma aposta. Você não pode deixar de apostar a sua vida em algo. Ou seja, em outras palavras, você é uma flecha e você não pode não estar viajando em direção a um alvo. É impossível. A grande questão é para que alvo você tem direcionado. Para onde você tem apostado a sua vida. Você não pode deixar de estar voltado para alguma direção. Estamos sempre inclinados, sempre em movimento, sempre ansiando por algum lugar, ansiando por aquilo que nós falamos na aula passada, por algum telos, por algum objetivo, por alguma finalidade. O local que nós inconscientemente nos empenhamos para alcançar é aquilo que nós falamos que é o telos na filosofia grega antiga, que é nada mais do que a nossa meta, o nosso fim, o nosso objetivo, para onde nós direcionamos os nossos amores, é aquilo que na nossa aula de hoje a gente vai falar que é uma visão da boa vida. É um quadro do que você imagina ser o ideal a ser buscado, o alvo para onde você tem direcionado. É aquilo que na Bíblia a gente chama de reino. Quando a Bíblia fala, quando Jesus diz, né, que antes de tudo a gente deve buscar o reino de Deus, ele está falando desse alvo a ser buscado, dessa imagem belíssima do que é a boa vida, em que nós estaremos em direção para. Tá? E qualquer outra imagem, qualquer outro ideal, qualquer outro telos, qualquer outra meta, será então uma idolatria. Então, o nosso telos para o qual vivemos não é algo essencialmente que conheçamos e nem tão somente algo que nós creiamos. Tá? Não é verdade que a gente só deve crer na existência, por exemplo, do céu, mas é algo pelo qual nós desejamos, pelo qual nós ansiamos, porque o nosso objetivo é o que nós queremos, almejamos, ansiamos. Essa é a pergunta que introduz o livro, que é a pergunta mais importante, que é o que Jesus diz para os seus discípulos: o que vocês querem? O que vocês anseiam? É menos um ideal sobre o qual temos ideias e mais uma visão da vida boa que desejamos. É uma imagem do florescimento, daquilo que nós acreditamos ser o ideal da boa vida. É onde acreditamos que a verdadeira felicidade pode ser encontrada. É para isso que nós direcionamos a nossa vida. Por isso que não adianta a gente meramente achar que com um ensino teórico tão somente, a gente vai conseguir fazer pessoas
ou mudarem de opinião, ou começarem a encontrar sua felicidade em outro lugar. Eu já citei na semana passada que quando, por exemplo, nossos filhos nos desobedecem, é inútil a gente se perguntar, mas por que você não me obedeceu se eu já te disse o que você tinha que fazer? Mas a questão não é meramente intelectual. A questão não é meramente você passar o que ele deveria fazer ou não. A questão é o quanto nós estamos preparando os nossos filhos, por exemplo, a amarem uma visão da boa vida que os levará àquela obediência. Porque tem a ver com aquilo que nós amamos e não com aquilo que nós sabemos. Porque o que dirige as nossas vidas não é o que nós sabemos, e sim o que nós amamos. Lembra que na aula passada falamos sobre a grande distância que há entre o conhecimento intelectual que nós temos a respeito daquilo que devemos fazer e a prática de vida que nós temos? Provavelmente você já ouviu algum sermão de domingo e aí você então foi incomodado ali para tomar alguma decisão diferente na sua vida em relação àquilo que você foi convencido, mas já na segunda ou terça-feira isso simplesmente já está descartado da sua vida. Porque sempre há uma distância enorme entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós praticamos. Porque nós não somos direcionados meramente por aquilo que sabemos, e sim por aquilo que amamos. De novo, como eu enfatizei muito na aula passada, nem eu, nem o autor, e muito menos a Bíblia, está diminuindo a importância daquilo que nós sabemos. Nós não estamos sendo anti-intelectualistas, anti-racionalistas, irracionalistas, né? Nós, na verdade, estamos querendo mostrar que além de Salmo 119, que diz que nós devemos guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, nós também devemos cuidar daquilo que motiva o nosso coração, que é muito mais do que meras informações. E que, portanto, no ato do discipulado, seja dos nossos filhos, seja de novos membros, ou seja de pessoas mais antigas na igreja, nós precisamos conceber que nós não somos meros cérebros num palito e que precisamos, antes de tudo, desejar a visão do reino. Antes de tudo, Jesus não nos passa uma série de regras, embora ele tenha as passado também. Ele nos ensina a desejar uma visão de reino. Ele faz promessas grandiosas para nos fazer imaginar e, através da imaginação, ele cativar os nossos corações. Por isso que é muito equivocado olharmos o cristianismo da perspectiva de uma série de regras que devemos cumprir e uma série de coisas que nós devemos evitar. Isso é empobrecer o cristianismo ao extremo. O cristianismo antes é uma visão de reino, é uma visão da boa vida, é uma imaginação gloriosa daquilo que Jesus nos traz, que é motivado pelo amor. Isso é o cristianismo de fato. Então, todo ser humano é estimulado por uma ideia da boa vida, por algo que nós ansiamos e desejamos. É por isso que o nosso modo mais básico de orientação para o mundo é o amor. Nós amamos para conhecer, no final das contas, e não conhecemos para amar. Nós primeiro amamos a Deus, é isso que Deus nos chama a fazer. Esse é o resumo de toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. E por conta disso, nós buscamos conhecimento. Mas essa ordem não pode ser invertida, porque somos orientados por nossos desejos e nossos amores. Adotamos modos de vida que correspondem a visões que temos, que acreditamos sobre a boa vida. Não porque a gente pensa cuidadosamente sobre isso. Não porque a gente para um dia e começa a raciocinar, refletir, escrever, e aí então a gente, ok, já estudei bastante, agora eu sei que a visão da boa vida é essa. Não. Antes de tudo, é uma imagem que atrai a nossa atenção. A gente vê hoje em dia, irmãos, muitos desastres morais, né? Muitas opções equivocadas que a nossa sociedade tem vendido como se fossem boas. Muitas delas. E a gente acha, a gente tem uma preocupação meramente pedagógica, meramente do ensino escolar, de como que essas ideologias podem afetar, por exemplo, as nossas crianças, a próxima geração.
A gente tem uma preocupação muito intelectualista sobre isso, como se o que as ideologias idólatras estivessem fazendo fosse enfatizar totalmente no ensino teórico a transmissão desses valores que são contrários à palavra de Deus. E a gente aprende então, a gente acha então, que as pessoas estão sendo meramente influenciadas por pregações em sala de aula. Embora isso tenha parte da verdade, embora parte das ideologias são sim vendidas intelectualmente, mas eu ouso dizer que não é o grosso, não é a maior parte. A maior parte, a parte mais perigosa, não é a que acontece em sala de aula, pelo menos não na mera transmissão de informação. A parte mais perigosa é quando se atrai a nossa imaginação por meio, por exemplo, das artes, dos filmes, das histórias que nós contamos, dos enredos que nós acreditamos, nas liturgias que nós participamos, na maneira como a gente administra o nosso tempo, com quais atividades. Isso tem um poder de atrair a nossa imaginação e, por consequência, transformar os nossos amores de um jeito muito maior e muito mais impactante e muito mais sutil, o que torna muito mais perigoso, do que meramente transmissão de informações. Ninguém pega, por exemplo, ninguém se torna um homossexual, ninguém quer fazer uma mudança de sexo, porque um professor em sala de aula ensinou que esse caminho ou é lícito, ou é melhor, ou incentivou. Não é por isso que as pessoas querem esses tipos de depravações. Mas porque elas, de alguma maneira, tirando já o pecado original no coração delas, mas de alguma maneira elas foram cativadas por uma versão, por uma imaginação da boa vida que é contrária às Escrituras. E isso pode ter acontecido por meio de músicas, de filmes, de histórias, de liturgias, por meio de ambientes em que se promovem esse tipo de imaginação coletiva. E não meramente porque alguém chegou e falou assim, olha, você tem que ser isso. Não é assim que funciona. E muitas vezes nós criticamos esse estilo, essa idolatria ideológica presente, por exemplo, nas escolas. Nós criticamos que esse é um método que tem pervertido os nossos filhos, por um lado. E isso já é um erro, como eu estou tentando demonstrar. E por outro lado, a gente erra também porque a gente acha que a gente vai ensinar a próxima geração a amar o que deveria, se é que a gente tem essa preocupação de colocar amor nessa nossa proposta de ensino, mas a gente quer fazer isso meramente intelectualmente, meramente por transmissão de informações. Ou seja, a gente não percebe que a estratégia ideológica que tem sido usada não é meramente informativa, e ao descartar isso, a gente não percebe os reais perigos que não estão meramente naqueles que estão transmitindo informação, mas em outras coisas que você acha inofensiva. Talvez nos jogos, talvez nos filmes, nas músicas, nas histórias, nas narrativas que estão sendo contadas, nas liturgias, nos hábitos, nas rotinas, nos rituais. A gente se despreocupa com isso. E por outro lado, a gente não só se despreocupa com aquilo que realmente tem o maior perigo, mas na prática, quando a gente vai ensinar os nossos filhos ou quando a gente vai querer fazer discípulos, a gente acha que isso é feito apenas por transmissão de informação, que isso é feito apenas por um estudo bíblico. Embora nunca vou desprezar o estudo bíblico. Mas quando o todo do discipulado se torna um estudo bíblico, a gente perde de vista o que Jesus fez. Jesus pregou sermões. Jesus fez estudos bíblicos. Mas Jesus não fez só isso. Jesus chamou os discípulos para andar com ele. O discipulado de Jesus acontecia no caminho, na jornada, no percurso. Jesus contou histórias que cativavam não apenas o intelecto, mas a imaginação.
Decore essa frase. A gente precisa alcançar e fazer novos discípulos mais pela imaginação do que a gente imagina. A gente precisa fazer com que as pessoas, como o livro que eu citei na aula passada, do Pequeno Príncipe, se você quer que as pessoas construam um barco com você, não as chame para coletar madeiras e materiais para construir esse barco. Faça-as desejar a imensidão do oceano. Conte narrativas, use da arte, use de liturgias para fazer com que as pessoas olhem para a imensidão do oceano e a desejem. E isso vai fazer com que elas construam um barco e queiram ir. Mas não é meramente ensinar a como se constrói um barco, quais são as composições. Isso pode fazer parte, tem o seu lugar, mas não é meramente como nós aprendemos a amar alguma coisa. Não é somente com a transmissão de informações. Presbítero Silas. O pastor já respondeu a minha pergunta. Nós somos influenciados não só pela informação, mas pelo exemplo. Exemplo. Eu vejo, por exemplo, meus pais agirem de certa forma, eu vou querer fazer igual a eles. Perfeito. A gente, inclusive, vai ver isso na aula de hoje, tá? Como que, se nós somos aquilo que nós amamos, e um amor é um hábito, como nós formamos esses hábitos? Que, no final das contas, tem tudo a ver com o nosso amor e tem tudo a ver com esse objetivo de vida. E uma das coisas que o livro vai propor e que eu encontro muitos textos bíblicos que favorecem essa ideia é por meio da imitação. Eu olho e eu quero imitar. Eu olho alguém que está fazendo algo e aquilo me faz desejar aquilo. Não é que alguém está me ensinando com uma lousa, Não, eu vejo uma atitude. Acho que eu já contei isso para os irmãos. Tem outras coisas, mas eu vou chegar mais lá para frente. Mas eu já tive muitas aulas na vida sobre oração. Fiz 2 seminários, nos 2 seminários tive matérias que focavam bastante na importância da oração e tudo, vários textos bíblicos, muitas pregações, livros. Mas acho que, embora eu tenha lido bons livros que me ajudaram muito na vida de oração, porque eu não estou desprezando a questão intelectual da coisa, estou acrescentando sobre isso. Talvez os maiores impactos que tiveram na minha vida nesse assunto foram de pessoas com as quais eu convivi, que encarnaram os princípios teóricos da oração. Por exemplo, eu tinha um amigo no Palavra da Vida, o primeiro seminário que eu fiz, que era um seminário interdenominacional, então não tinha só uma denominação lá. Eu tinha um colega de quarto, que ele era pentecostal, e eu ficava impressionado como que ele fazia aquilo. Eu acordava, às vezes 5 horas da manhã, alguma coisa assim, com algum barulho, algum movimento. Eu dormia em cima, eu olhava para baixo assim, o cara estava lá, ajoelhado na cama orando. Aí eu voltava a dormir, daqui a pouco eu acordava às 6, ele estava lá, orando. Eu falei, meu Deus, não é que não tem sono durante o dia? Acorda às 5 horas da manhã para orar aqui de joelho, levanta às 6, ele está lá ainda. Meu Deus do céu. Aí, às vezes chegava no meio do dia, tarde em casa, ele estava lá, ajoelhado em oração. Eu falei, caramba, como é que alguém pode orar tanto assim? Aquele exemplo dele me impactou muito. Um outro exemplo, até mais forte para mim, nesse sentido, foi um professor que já tinha até dado matérias sobre oração, tudo, mas um dia ele chegou lá no dormitório masculino, a galera estava tudo brincando, tudo conversando lá, aí ele chegou e participou da nossa conversa junto, riu com a gente, né, tranquilo. E aí chegou um momento e ele falou assim, vamos orar por isso. Tipo, na minha cabeça deu um bug assim, eu travei, eu falei, não, peraí, orar agora? Quando que esse momento virou um momento religioso? É isso que na minha cabeça estava. Porque a gente estava brincando, a gente estava rindo, a gente estava, né, se divertindo, contando história. Para mim não cabia muita oração ali. Para mim oração é o quê? Introduz um culto, né, um pequeno grupo,
Alguma coisa de ordem religiosa, porque na minha cabeça ainda tinha distinção sagrado e secular. Aquele momento não era um momento sagrado para mim. Era um momento de descontração, era um momento de lazer, que o nosso professor estava ali com a gente. Mas quando ele falou assim, vamos orar por isso, ele não estava querendo ser o santarrão, ele não estava querendo falar, vamos espiritualizar as coisas. Ele estava dizendo, isso já é espiritual, desde o começo. E vamos aproveitar para orar por isso então. Rindo, brincando, a gente está se divertindo aqui, mas a oração, quem disse que a oração não pode contemplar os momentos de prazer, de alegria? E aquilo teve um impacto na minha vida tão grande nessa área, do que talvez se ele tivesse ficado 10, 50, 100 horas me ensinando isso na lousa. Mas o exemplo dele ali na prática não impactou só a minha vida, mas muitos dos meus colegas ali, que começamos a pensar, imaginar e praticar oração de um modo diferente, por conta daquele exemplo. Então, uma das formas que nós adotamos mudanças em nossa vida, mudanças dos nossos amores, é por meio, sem dúvida nenhuma, da imitação. E às vezes a gente fica despreocupado com quem, por exemplo, de novo vou falar de filhos aqui, mas com quem nossos filhos andam e nos preocupamos mais com aquilo que é ensinado teoricamente, quando na verdade tem um impacto maior até os exemplos que os nossos filhos estão enxergando e o que eles estão sendo ensinados por outras vias, além do conhecimento, a admirar, que atitudes estão sendo colocadas por meio da música. Tem uma música que eu não esqueço. Quando eu era adolescente, tinha uma banda muito famosa que até hoje fica tocando. Eu nunca vi uma banda que conseguiu fazer com que as músicas permanecessem tanto tempo sendo tocadas, que é os Racionais. É um conjunto de rap, de favela mesmo, original, raiz, que a galera da minha idade aí decorava até hoje. Olha a importância da música. Até hoje, se eu parar para cantar algumas músicas do Racionais, eu ainda sei de cor. Músicas de vários minutos, de rap, assim, falado rápido. E como que uma dessas músicas, desses raps, o cara, não são coisas boas, tá? Não são coisas boas esses raps, não. Não estou falando aqui com orgulho, estou dizendo só o quanto que músicas captam a nossa imaginação. E eles entenderam isso, acho muito curioso. Esses caras desse rap aí não eram estudiosos da academia. Eram pessoas da favela, eram traficantes, eram assaltantes. Era pessoa do crime que fazia essas músicas. E eles entenderam, eles falavam assim, uma de suas músicas, né? Principalmente atingindo os brancos, né? Que os brancos consideravam eles negros, né? Que estavam produzindo essas coisas como inferiores e que estavam, criando os seus filhos nos seus guetos, de brancos, de ricos. Ele falou assim, e aí eu entrei pelo seu rádio, eu entrei através da música, fazendo os seus filhos da elite desejarem uma vida que vocês estão construindo e trabalhando para dá-los, mas eu, através da música que eles estão escutando e cantando, que era o meu caso, criado na elite e cantando música de preto da favela e achando isso bonito, e, inclusive não é só da minha época, hoje você vai ver o pessoal de rico, os pessoais que têm dinheiro e tudo, estão cantando, acho que talvez não sei se rap hoje em dia é tão famoso entre eles, mas o funk de favela. E é bonito, eles criam uma imagem da boa vida por meio da música, mesmo que todo o resto o pai esteja criando ali no confortinho para desejar, olha filho, olha que legal a ópera que o papai escuta, mas lá no rádio, lá nas músicas que ele tem sido ensinado a repetir, a gostar, porque outros estão cantando, outros estão dançando, outros estão recitando, e quando ele vê, ele está cantando também. E aí isso vai entrando nele, e quando ele percebe, ele está amando aquela visão da boa vida, que de outra forma pareceria tão ridícula. Pensa, eu fui criado na igreja. Fui criado aprendendo coisas
da Bíblia e sobre a odiar a violência, etc. E tudo que aquelas músicas ensinavam era violência, era valorização do crime, de coisas horríveis. E a gente cantava aquilo de maneira que a gente começava até a olhar para essas coisas de um modo meio leviano. Ou seja, nós somos atingidos por outros meios que nós muitas vezes nem percebemos e que isso vai impactando a maneira como nós, vai captando a nossa imaginação e vai captando aquilo que nós amamos. Portanto, não somos motivados meramente por ideias abstratas ou impulsionados por regras ou tarefas. Na verdade, um quadro panorâmico do que parece florescer a vida é muito mais sedutor para nós, atrai muito mais. E isso afeta a maneira como nós vivemos. Somos nós atraídos por um caminho que leva a um destino que nos atrai, por sedução e não meramente por informação. Assim, novamente, a questão não é se você anseia por alguma versão do reino, mas a pergunta que todos nós devemos responder é: qual versão da boa vida, qual versão de reino que nós temos amado? Seja por meio das músicas, por meio dos filmes, por meio das histórias que nós contamos, por meio dos exemplos que nós vemos. Quais são essas imagens que têm formado os nossos amores? É impossível não amar, porque antes de tudo nós somos seres que amam. E por essa razão, então, o coração é o centro da existência humana, é o motor que nos move. Se pensarmos nisso usando uma metáfora diferente, o coração é como se fosse uma bússola. E eu tenho falado isso aqui nos domingos à noite, no culto. O coração é como uma bússola, e não só uma bússola, mas que faz parte de um sistema de orientação interno. O coração é um dispositivo de desejo multifuncional, que ele tanto serve como motor, ou seja, aquilo que nos leva em movimento, mas ele também é um localizador. Quando operamos sobre o abrigo da nossa consciência, que é aquilo que nós chamamos de piloto automático, os anseios do nosso coração tanto apontam para a direção para onde devemos ir, quanto nos impulsionam para lá. Então, olha como o coração ele tem um papel central. O coração diz: lá é o reino, lá é o telos, lá é o objetivo, que nós encontraremos a felicidade, é lá. Mas o coração não só diz que é lá, o coração é o motor que me move até lá, que me impulsiona até lá, que me motiva, que me desperta, que me coloca em movimento até lá. Tudo isso é o coração que faz. Há uma ressonância entre o telos, que é o objetivo, o fim para onde nós queremos, com os anseios que nos levam, que nos direcionam, que nos impulsionam até lá. Assim como a força magnética do polo opera na agulha da bússola, na agulha existencial do nosso coração. Você é o que ama, porque você vive voltado para aquilo que deseja. Essa é a tese do livro todo aqui. Você é o que ama, porque você é voltado para aquilo que você deseja. E aí, de novo citando esse grande homem do passado, Santo Agostinho, ele nos ajuda com uma outra metáfora para essa ideia do amor, mas agora ele chama esse amor de gravidade. O amor é como a gravidade. Todos conhecemos, no final das contas, esse princípio. Imagina você estar numa piscina, e acho que todos aqui já tiveram uma oportunidade, ou uma bexiga, ou aquelas bolas, né, que você afunda na piscina, e você já começa a sentir a pressão, como se a bola a todo custo estivesse querendo ali sair da sua mão ou debaixo da sua perna para voltar para a superfície. Ela parece que fica inquieta enquanto você está tentando colocá-la
embaixo ali da água. E a todo momento ela está tentando sair até que ela volte para a superfície. Ela fica inquieta enquanto está sendo mantida embaixo d'água. Ela fica tentando escapar. O seu desejo de flutuar, né, como se a bola tivesse um desejo, mas é só para ilustrar, como se tivesse sempre direcionado para cima. De modo oposto, quando nós estamos querendo flutuar na piscina, quando a gente deita de costas e a gente quer ficar por cima dela, parece que o tempo todo o nosso peso quer nos levar para baixo, quer nos fazer afundar. Existe uma direção, existe um movimento. E Agostinho, então, usando essa analogia, ele diz o seguinte: meu peso, o peso que eu tenho na água, que me faz querer afundar, meu peso é o meu amor. Para onde eu sou levado, é meu amor que me leva. Meu peso é meu amor. Para onde eu sou levado, é o meu amor que me leva. E isso, meus irmãos, tem um grande impacto na maneira como a gente pensa a nossa própria santificação e a maneira como a gente pensa o nosso discipulado. Se a gente começar a pensar que as atitudes que nós temos, para onde nós estamos nos direcionando, tem a ver com o nosso amor, que é o peso, que é a gravidade, para onde nos tem puxado, isso nos ajuda a olhar primeiro o que nós temos amado. Não é isso que Jesus ensina quando ele fala que a raiz de todos os males é o amor e que, na verdade, Paulo diz isso, né? Jesus vai falar que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ele está dizendo assim, aquilo que você está entesourando e valorizando, o seu coração está naquilo. É aquilo que você ama verdadeiramente. Então ele está pegando o nosso amor e está querendo mostrar para a gente, através do amor, qual é a visão da boa vida que nós temos. A visão da boa vida daquele que ama e se apega ao dinheiro é que o dinheiro vai proporcionar o verdadeiro prazer, o verdadeiro conforto, a verdadeira estabilidade, a verdadeira segurança. Você criou uma imagem da boa vida por meio de narrativas, por meio de exemplos, por meio de filmes, ninguém te ensina a amar o dinheiro com um livro didático. Mas você foi sendo cativado por essa visão, por meio dos filmes, por meio dos atletas profissionais, por meio das músicas, por meio daquelas pessoas que têm dinheiro e que tentam vender para você de que ali você vai encontrar felicidade. E a gente começa a amar isso. E se a gente ama isso, o nosso amor é a nossa gravidade. O meu peso é o meu amor, Agostinho fala. Para onde sou levado, é o meu amor que me leva. E nós teremos uma vida muito mais efetiva no discipulado e na santificação pessoal se a gente usasse isso como um critério de autoavaliação e para discernirmos qual o caminho que temos trilhado. Olhar para onde o nosso amor está direcionado. Os amores que nos orientam são um tipo de gravidade, carregando-nos na direção em que eles pesam. O discipulado, então, deve nos inflamar e deve mudar o peso do nosso amor. É isso que o discipulado faz. Se o peso do nosso amor nos levava para cá, o discipulado vai fazer com que o peso do nosso amor volte para outro lado. O amor é como um piloto automático que nos orienta sem que nós pensemos a respeito. Na verdade, o grosso da nossa vida não é composto por decisões racionais. Sim, em alguns momentos da vida a gente tem que parar, tem que escrever, tem que conversar, tem que raciocinar, mas ainda assim o nosso próprio raciocínio está sendo influenciado por aquilo que nós amamos em primeiro lugar. Já falei isso na aula passada. Ou seja, mesmo nesses casos que são os menores, os mais raros, em que a gente tem que parar para pensar, o nosso pensamento é influenciado pelos nossos amores. Agora, o grosso da nossa vida, das decisões diárias que temos, que fazemos, nós não paramos conscientemente para pensar sobre aquilo. Nós simplesmente fazemos.
e fazemos no piloto automático. O problema não necessariamente é um problema, isso pode ser uma coisa boa, na verdade isso faz parte da natureza humana. O piloto automático tem a ver com o nosso coração, que tem a ver com os nossos amores. Então, no final das contas, nosso piloto automático acontece não por meio de decisões racionais conscientes, mas por meio daquilo que nós amamos. E é por isso que nós não precisamos pensar para ser egoísta e nem ensinar nossos filhos a serem egoístas. Porque a gente já nasce, por conta do pecado, com esse amor desordenado voltado para nós mesmos. Por isso que a gente age de maneira egoísta. Nós não fomos ensinados a isso. Nós agimos assim porque nós amamos assim. Porque o nosso piloto automático funciona desse jeito. Portanto, o amor é uma bússola e o amor é um hábito. Então, até aqui nós vimos que esse modelo alternativo da pessoa humana, o centro da gravidade da nossa identidade, fica no coração, aonde ficam os nossos desejos mais profundos. Deu para entender isso? Nós vimos que os nossos desejos nos orientam a um objetivo final, uma versão do que é a boa vida, de onde reside a felicidade verdadeira. Ser humano, então, é ser um amante. Ser humano é amar acima de tudo. Entretanto, nós só vamos apreciar plenamente o valor disso para o discipulado se reconhecermos que o amor é um tipo de desejo subconsciente que nós não precisamos, e na maior parte do tempo nós não pensamos a respeito. Às vezes, para a gente, por exemplo, combater um clichê de que o amor é um sentimento, nós dizemos e enfatizamos que o amor, e acho que a gente faz isso de maneira correta, que o amor é uma decisão, que o amor é uma escolha, que o amor é algo que nós fazemos. E eu acho que está correto essa ênfase. Tratar o amor meramente como um sentimento tem gerado uma série de problemas hoje em dia. Por isso que aí, marido e mulher, a hora que não tem mais esse sentimento um pelo outro, diz: eu já não te amo mais. E talvez a frase seja verdadeira, mas não porque não há sentimento, mas porque a pessoa deixou de escolher amar, porque a pessoa deixou de decidir amar, de fazer algo em amor. Não porque meramente... E aí, isso configura a história de um jeito diferente. Que quando a pessoa diz: eu não sinto mais nada por você, eu não te amo, mas pensando sentimentos, o que ela está dizendo? Ela está dizendo: a culpa é sua. Você tem agido de tal maneira que os meus sentimentos por você já não são mais automáticos. Por isso eu não te amo mais. A culpa é sua. Então eu estou livre para abandoná-lo ou abandoná-la. Porque você falhou de tal modo que eu já não tenho mais sentimentos em relação a você. Agora, se a gente contempla o amor como uma decisão, uma escolha, então eu não te amo mais, não aponta para você, aponta para mim. Eu deixei de escolher te amar. Eu deixei de fazer, de ter atos de amor em relação a você. Percebe? A responsabilidade é minha. Eu deixei de te amar significa que eu preciso mudar e não você. Talvez você tenha as suas coisas que precisam ser mudadas, mas isso não tem nada a ver com o meu amor em relação a você. O próprio amor de Deus em relação a nós nos mostra isso. Deus nunca pediu uma transformação nossa primeiro para depois nos amar. Ele nos amou com uma atitude, com uma escolha de amor, uma decisão de amor. E esse amor nos transforma posteriormente. Mas, ou seja, isso tem um impacto muito grande, tá? A maneira como definimos amor. Agora, em outro sentido, tá? Além desse de que o amor de fato é uma decisão, é uma escolha, amor é algo que nós fazemos, o amor, como definimos aqui, como uma orientação básica que nos faz locomover-nos no mundo, é menos uma escolha consciente e mais uma espécie de inclinação básica. Uma orientação padrão que produz as escolhas que nós fazemos. Entendeu? Então, eu não estou descartando que amor é uma decisão, mas nesse sentido que o livro está colocando aqui, o amor é menos uma escolha consciente de que nós pensamos para fazer e mais uma inclinação básica.
E aí ele vai citar um texto bíblico que eu quero que vocês abram, que é Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Eu não vou ler na NVT dessa vez, eu vou ler na versão que é traduzida no livro aqui, tá? Por uma razão. Diz assim, Colossenses 3, 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e muito amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Só um detalhe aqui. Tudo isso aqui são virtudes, tá? Ele está dizendo que Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos revestir, tá? Devemos colocar a roupa dessas virtudes. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Até aqui ele está dando virtudes, roupas que devemos colocar. Mas agora ele termina dizendo, e acima de todas essas virtudes, acima delas, acima dessas roupas que você tem colocado, revistam-se, se vistam da roupa chamada amor, que a tudo une em perfeita unidade. Mais ou menos a ideia que Paulo está querendo colocar aqui é a seguinte, essas roupas, essas virtudes são roupas que você coloca, que fazem parte de você agora. Para onde você se locomove, a sua roupa se locomove junto. Mas está dizendo, existe uma roupa que deve ficar por cima de todas essas outras, existe uma virtude que deve unir todas as outras virtudes, como um cinto, tá? Você coloca um monte de casaco lá, e aí você pega um cinto grosso, e aí você amarra todas aquelas roupas em você, prendendo todas aquelas roupas umas nas outras e em você mesmo. Ele fala, a virtude que amarra todas as outras é o amor. Por isso que ele diz, acima de todas essas virtudes, revistam-se do amor, que a tudo une em perfeita unidade. Estão caminhando? Então, revestir-se de Cristo é revestir-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, e acima de tudo isso, revestir do amor, como esse grande cinto que une o conjunto. Mas então perceba que Paulo descreve todos esses traços do caráter cristão como virtudes, e aqui eu quero gastar um tempo explicando a importância disso. Virtudes, de modo bem simples, são bons hábitos morais. Tá? Virtudes são bons hábitos morais. E vícios, ao contrário de virtude, são maus hábitos morais. Okay? Então, quando você faz alguma coisa repetidas vezes, que é a maneira de a gente construir um hábito, hábito se constrói repetindo, por repetição. Quando a gente faz isso muitas e muitas vezes, aquilo entra no automático. E quando aquele comportamento entra no automático, isso, dentro de uma categoria ética, é chamado de valor, ou de virtude, na verdade. Ok? Então, virtude é quando você tem um bom hábito moral, um comportamento moral que foi repetido tantas vezes que se tornou um hábito, e isso é uma virtude. E quando você repete um mau comportamento por muitas vezes e que se torna automático, isso é um vício. Ok? Então, bons hábitos morais são uma disposição interna para o bem. São traços do nosso caráter que diz quem nós somos e que nos inclinam para sermos pessoas virtuosas. E já os vícios é exatamente o contrário. Agora, preste atenção, virtudes são diferentes de leis. Leis são regras objetivas externas ao indivíduo que dizem o que ele deve fazer. Virtudes são como essa orientação fundamental do nosso coração que nos impulsiona a fazer aquilo que devemos fazer. Se são virtudes, se são vícios, o que não devemos fazer. Ou seja, um outro grande teólogo do passado, chamado São Tomás de Aquino, foi um dos primeiros a meditar sobre isso, e ele dizia o seguinte, que
há uma relação inversamente proporcional entre virtude e lei. E ele diz assim: quanto mais virtuosa uma pessoa é, quanto maior for a presença de uma disposição interna que a leve para um caráter bondoso, misericordioso, para alguma virtude, menor será a necessidade de uma força externa, ou seja, de uma lei que o obrigue a fazer o bem. Em outras palavras, você tem 2 filhos. Um filho geralmente é aquele problema, que faz tudo errado, que desobedece, etc. E o outro é aquele que mais naturalmente obedece, é amoroso, faz as coisas certinho. Qual deles você acha que a imposição da lei externa e objetiva será mais necessária? Para qual? Para o filho mais obediente, bondoso, amoroso, ou para o outro? Claro que é para o outro. Por quê? São Tomás de Aquino está falando, há uma relação inversamente proporcional. Quando as nossas virtudes interiores, quando esse piloto automático nos leva a fazer o que é bom, eu preciso menos de regras objetivas externas para isso. Agora, pelo contrário, quando as minhas virtudes, quando esse piloto automático meu está meio destruído, ou destruído não, porque o piloto automático nunca está destruído, ele pode estar reorientado para o mal. Ou o nosso piloto automático está voltado para Deus, ou para alguma idolatria. Quando ele está voltado para a idolatria, há uma necessidade maior de regras externas. Por isso que filhos que tendem a desobedecer mais e as suas virtudes, eles têm mais vícios do que virtudes, há maior necessidade de uma maior quantidade de regras. Mas na medida que... Mas assim, percebam, eu não estou dizendo que a gente vai resolver os problemas com as regras. As regras são importantes. Mas regras por si só não criam virtudes. Esse é o ponto. A gente tem que colocar regra sim, porque até essas virtudes serem formadas, limites são necessários. Mas o que a gente realmente quer é depender cada vez menos das regras externas, porque um sinal de que precisamos de menos regras externas é quando as virtudes são criadas no coração. Quando esse piloto automático da pessoa já está voltado para aquilo que é um bom hábito moral. E aí nós precisamos menos de regras. Conseguem entender onde eu estou querendo chegar? Regras são importantes, mas elas são inversamente proporcionais às virtudes. Quanto mais viciosa, por exemplo, for uma pessoa, maior será a necessidade daquilo que a gente chama de vara da lei para compeli-los a fazer o que é bom ou a fazer o que devem. Qualquer um que já tenha criado filhos tem familiaridade com essa dinâmica. Desde cedo precisamos constantemente dizer aos nossos filhos e exigir que eles façam aquilo que é certo. Estamos treinando os seus sentidos morais. Mas a esperança que nós pais temos é que durante esse processo eles internalizem essa percepção do que é bom e se tornem o tipo de pessoa que faz o que é bom, mesmo sem a necessidade da vara da lei. Nós queremos internalizar essas coisas. Em certo sentido, então, tornar-se alguém virtuoso é internalizar a lei. E o bem para onde essa lei aponta. De modo que você siga de cada vez essa lei de forma mais automática. Então, por exemplo, Aristóteles, um outro filósofo do passado, século agora IV a.C., diz que uma vez que você adquire um hábito moral, isso se torna a sua segunda natureza. E por que ele está usando a ideia de natureza aqui? A nossa primeira natureza, por exemplo, são as estruturas que caracterizam nossos sistemas biológicos. Essa é a nossa primeira natureza. Por exemplo, você está respirando agora e não está pensando sobre isso. Se você parar de pensar sobre a sua respiração, você vai continuar respirando. É a sua natureza.
A natureza apenas se carrega de um processo que desenrola num nível subconsciente. Você não precisa pensar sobre isso. Uma vez que você tenha adquirido um tipo de virtude que forma a sua segunda natureza, isso significa que você se tornou aquela pessoa, uma pessoa inclinada a fazer o que é bom. Você vai ser bondoso, compassivo, misericordioso, fiel, porque isso está gravado no seu caráter. Você se tornou, aquilo já é a sua segunda natureza. Você não precisa pensar sobre isso. Muito pelo contrário. Pense comigo. Se você precisa pensar para ser, por exemplo, compassivo, quer dizer que você ainda não tem essa virtude. Porque a virtude é quando você age de acordo sem ter que pensar sobre isso. Quando isso já entrou no seu piloto automático. Você já virou alguém compassivo. Você já virou alguém paciente. Você já virou alguém puro. Percebe? Quando você tem que pensar sobre isso, quer dizer que isso ainda não é uma virtude. Aquela virtude ainda te falta. É por isso que pessoas que tentam lutar, por exemplo, com pecados na área sexual, acham que vão vencer o pecado nessa área apenas tendo pensamentos. De falar, eu tenho que pensar nisso agora, tal, isso. Enquanto você está pensando, aquela virtude te falta. Você vai agir de acordo com o piloto automático. Por isso que você não vai ter tempo de pensar. Por isso que as pessoas falam, olha, mas eu estou tentando, mas quando eu vejo, eu já fiz. Exatamente. Porque é um vício. É um mau hábito moral que você faz sem pensar. E quando você se pega conscientemente pensando sobre aquilo, você já está no meio. Ou você já acabou. Entendeu? Então, virtude é aquilo que você faz sem que necessariamente você tenha que pensar sobre aquilo. Agora, a pergunta essencial, então, se vocês estão acompanhando toda a linha de raciocínio, é: como adquirimos essas virtudes? Se a gente não pode chegar às virtudes apenas por meio do pensamento, então qual é o método para a gente conquistar essas virtudes? Pode falar. Tá. Tem uma resposta mais teológica, que é a graça comum de Deus. A graça comum de Deus é esse favor que Deus concede a nós, que não somente nos impulsiona para alguns bens, né, para coisas boas, mas também nos restringe em relação à nossa maldade. E a graça comum de Deus é derramada segundo a vontade dele para todos, só que de maneiras específicas, né? Com quantidades maiores, menores, em diferentes áreas, dentro da soberania de Deus. Isso explica as diferenças que há entre nós, que somos todos pecadores. Todos. É consequência do pecado, mas o pecado atingiu a todos nós em todas as áreas. Agora, se existe alguma bondade maior em uns, em outros, em algumas áreas, algumas virtudes formadas em um e outro, isso teologicamente, tá, se dá pela graça comum de Deus. Mas humanamente falando, isso pode ter a ver com talvez diferentes exemplos que um ou outro estão olhando, talvez diferentes práticas que um ou outro estão tendo, liturgias que talvez um ou outro estão tendo que levam a essa diferença. Agora, como a gente vai explicar como que se desenvolvem essas virtudes, a gente vai começar a ver algumas explicações possíveis para isso de um ponto de vista mais humano, nosso. Do ponto de vista de Deus, a graça comum, sem dúvida. Do ponto de vista nosso, tem algumas coisas que podem estar influenciando isso. Tá bom? Mas olha que ponto interessante que você tocou, Eva.
Deus mandou aquelas regras, as leis, por quê? Primeiro, as leis são uma expressão do caráter perfeito de Deus, das virtudes de Deus. Ok? Então, as regras são uma expressão disso, em primeiro lugar. Segundo, as leis nos protegem, as leis nos dizem como deveria ser a boa vida, tudo isso. Mas a questão é, a lei, Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, foi dada como uma das principais razões, mostrar que nós éramos e somos incapazes de cumpri-la. E é por isso que Deus envia a lei com uma aliança. E uma promessa que é repetida nessa aliança por todo o Antigo Testamento é que Deus escreveria as leis aonde? No nosso coração. Qual é o outro nome para isso? Virtude. Deus não estava preocupado apenas com uma lei exterior, que tinha a sua validade, que tem o seu benefício até hoje. Mas a lei exterior não era suficiente, nunca foi, não foi dada para isso. Porque o propósito de Deus era inscrever essas leis no coração, ou seja, torná-las virtudes. Deus queria que nós obedecêssemos a lei motivados pelo amor. Por isso que ele resume toda a lei em amor. E por isso que ele está pegando, através do Espírito Santo, ele está pegando as leis externas e está aplicando-as em nosso coração. Deus quer o tipo de pessoa que faz tal coisa e não a mera coisa sendo feita. Porque nós poderíamos fazer certas coisas com motivações equivocadas, e isso não agrada a Deus. Paulo diz que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Eu posso cumprir certas leis sem estar fazendo isso para a glória de Deus. Mas Deus quer que nós o obedeçamos como uma internalização dessa lei, chamada virtude, essas que ele escreve no nosso coração quando na regeneração, para que nós obedeçamos como uma expressão do nosso amor por ele, no piloto automático. Ok? Então percebe a importância da lei dada por Deus. Ok? Deu para entender? Deu para entender mesmo? Pelo jeito não. Mas virtude não é algo adquirido intelectualmente, esse é o meu ponto. Virtude é adquirido afetivamente. Leis, regras e mandamentos determinam e enunciam o que é bom. Leis me informam o que eu deveria fazer, mas elas não fazem com que eu adquira esse hábito espiritual bom. Ela não faz que isso vire virtude. Deus precisou fazer isso. Deus precisou nos dar um novo coração. Deus precisou escrever as leis do nosso coração. Portanto, a instrução na virtude não é como aprender os 10 mandamentos ou memorizar os 10 mandamentos. O ensino da virtude é um tipo de formação. É como se fosse uma reciclagem das nossas disposições internas. Aprender virtudes ou se tornar virtuoso se aproxima mais de, por exemplo, tocar escalas no piano do que aprender teoria musical. Aprender teoria musical você faz com um livro didático. Você entende, essa nota aqui é dó, essa nota é ré, mi, aqui é uma escala, quais são os acidentes dessa escala. Ok, isso é teoria musical, você aprende intelectualmente. Mas aprender escalas assim, ou teoria musical assim, não faz você sentar num piano e saber tocar. Não faz. Você pode estudar 100 anos, a sua vida inteira, de teoria musical. A hora que você sentar num piano, você não faz nada. Deixa eu dar outro exemplo. Você pode estudar, por exemplo, pega qualquer esporte. Futebol. Você pode estudar, você pode ir lá, olha como é que funciona a física do futebol, como é que funcionam as regras, como é que jogadores tão bons, o que eles fazem, como é que se explica, qual é a teoria de como que eu chuto uma bola e etc. Estuda tudo. Você passa anos da sua vida estudando a teoria do futebol, como se joga, quais as melhores estratégias, as melhores táticas, a vida inteira. Você entra num campo para jogar. Se você só estudou a vida inteira, você não faz nada. Não faz nada, você não sabe
Você vai achar que você vai chutar a bola, você chutou o ar e caiu para trás. Não faz nada. Ou seja, aprender virtudes se parece muito mais com aprender a jogar futebol ou fazer escalas no piano. Escala no piano é muito engraçado, porque você, primeiro, né? Você entende quais são as notas que você tem que tocar. Então, não é toda nota que você pode tocar no piano, não, tá? Porque isso não é uma escala. Então, tem algumas notas que você pode tocar dentro de uma escala. Aí, no começo, você tem que pensar sobre aquilo, né? Quais notas você pode tocar. Mas depois, é engraçado que você vai tocando sem perceber. Você pode conversar com alguém e você está tocando as escalas sem percebê-las. Isso já virou está no automático já. Por isso que quando vocês veem pessoas que tocam muito bem, por exemplo, o Lucas, né, quando ele está tocando, né, o pastor Lucas, você percebe que, por exemplo, é inexplicável como que alguém consegue orar pensando no que está orando e tocando um negócio ao mesmo tempo. Na minha cabeça isso não funciona. Eu teria que olhar para ver o que eu estou tocando. Se eu pensar em qualquer outra coisa, não rola. Mas como que para ele é automático, ele não está pensando no que ele está fazendo, os dedos dele vão para o lugar certo. E ele está pensando somente naquilo que ele está orando. E não está atrapalhando uma coisa com a outra. Porque está no automático. Virtudes é isso. É quando a gente consegue internalizar certas coisas por meio do quê? Como que alguém fica tão bom quanto o Lucas no teclado? Como um jogador de futebol consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo ali jogando bola, ele consegue dominar a bola, proteger, conduzir a bola, olhar, um bom jogador, né, no caso, olhar para alguém que está livre, antecipar uma jogada. Como é que consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Prática. Pura prática. Repetição. Repetição. Tem uma história famosa, né, de um cara que tocava muito bem violino, e aí um dia alguém chegou para ele e falou assim: nossa, eu daria a vida para tocar como você. Ele disse assim: eu dei a minha para tocar assim. Ou seja, foi muita prática. É muita repetição para eu conseguir fazer desse jeito. Então não tem como a gente aprender virtudes senão por meio de repetição. Não tem como você formar qualquer hábito que seja sem por meio de repetição constante. O objetivo é que, em certo sentido, seus dedos aprendam a escala de modo a tocarem naturalmente. Seus dedos sabem para onde eles vão. Aprender, nesse caso, não se trata de adquirir informações, mas de gravar algo no disco rígido, de gravar algo na própria essência do seu ser. E isso nós fazemos de alguns modos. O primeiro deles, que é o que alguns filósofos e teólogos do passado falaram, é por meio da imitação, que o presbítero Silas há pouco mencionou. Aprendemos a ser virtuosos imitando exemplos de justiça, de compaixão, de bondade, de amor. Quando nós imitamos. Em nossa cultura, que enaltece a autenticidade e premia o que é novo, premia o que é exclusivo, a imitação tem sido reputada como algo ruim. Tem uma má reputação. Como se a imitação fosse sinônimo de falsidade. Por exemplo, quando a gente fala imitação do couro, a gente está querendo já trazer um prejuízo para aquilo. Aquilo é uma imitação. Mas o Novo Testamento vê a imitação sob uma luz totalmente diferente. Na verdade, nós somos exortados o tempo todo no Novo Testamento a sermos bons imitadores. Paulo disse isso, Jesus disse isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. De modo semelhante, Paulo exorta os irmãos em Filipos, irmãos, Filipenses 3,17, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Como um menino que aprende a se barbear imitando o seu pai a fazer isso, nós aprendemos a nos revestir das virtudes quando nós temos bons exemplos. Então, pais, estou falando, né? Estava falando sobre a criação de filhos. Agora, é muito difícil
difícil seu filho ter uma virtude que você espera quando nem você a tem. Quando você ensina algo, quando a sua lei diz uma coisa, mas ele olha o seu exemplo diz outra. Nossos filhos aprendem, e não só nossos filhos, nós também aprendemos por imitação. Por isso, com quem temos andado? Porque com quem temos andado serão as pessoas que mais influenciarão a nossa maneira de agir, de falar, de pensar. É ou não é quando você está com alguém por muito tempo, daqui a pouco você pega os trejeitos daquela pessoa? Você começa a falar como ela, a pensar como ela, a agir como ela. A gente vai sendo impactado por exemplos. Tá? Isso é inevitável. Por isso que a gente precisa se preocupar com quem nós andamos, sim. E se nós estamos servindo de exemplos a serem imitados, ou se nós estamos imitando exemplos e perdendo, então, talvez, virtudes ali. Se estamos imitando exemplos ruins. E a segunda coisa importante, além da imitação, é a prática. Né? Disposições morais que refletem o reino são gravadas em nosso caráter por meio de práticas, por meio de rotinas, por meio de rituais, repetidos várias e várias vezes, de modo que implante em nosso HD, em nossa identidade, um telos, um fim, um objetivo, um reino, uma visão de boa vida, que se tornará um traço do nosso caráter. Uma segunda natureza. Agora, é importante reconhecer que essas disposições não são naturais. Não estamos falando de instintos. As virtudes são aprendidas e adquiridas por meio da imitação e da prática. E eu não podia, o livro não fala sobre isso, mas eu não podia deixar de lembrar de um texto. Tem vários textos, mas esse aqui é um dos bem preciosos. Lá em Deuteronômio, tá, na lei escrita por Moisés, Moisés ali está sendo a boca de Deus para falar para o povo. E em Deuteronômio, se vocês se lembram do panorama bíblico que fizemos aqui na igreja, Deuteronômio é a repetição da lei. É o livro que é escrito ali no finalzinho da vida de Moisés, quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida, e que Moisés vai fazer uma recapitulação depois de 40 anos que a lei tinha sido dada lá no monte. Moisés estava fazendo uma recapitulação da aliança e da lei. E aqui, a recapitulação, que inclusive é a mais famosa, que os judeus repetem até hoje, que é o chamado Shema. Lá no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. E agora ele vem com um mandamento que resume toda a lei. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Lembra? O que nos define é o amor. Nós somos aquilo que amamos. Certo? Isso já foi. Já expliquei. Nós somos aquilo que amamos. Por isso que o amor é o resumo de toda a lei. Agora ele vai seguir, porque ele está querendo mostrar como que nós aprendemos a amar. Se amor resume toda a lei, a preocupação de Moisés aqui é mostrar como que nós aprendemos a amar. E aí ele vem, guarde no coração, está muito parecido com Agostinho aqui, né? Na verdade, Agostinho está muito parecido com Moisés, que Moisés escreveu muito antes. Coração, o centro da existência humana. Ele não fala guarde na sua mente, ele está falando guarde no coração. E o quê? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Então tem um elemento cognitivo sim, racional sim, mas não é só isso. Olha só o versículo 7. Repita essas palavras com frequência a seus filhos. Repetição. Repita. Com frequência. Um padrão aqui. Uma imersão integral aqui. Agora, olha só quando. Converse a respeito delas quando estiver em casa, ou seja, na sua vida privada. Converse a respeito delas quando estiver caminhando, ou seja, na vida pública, fora de casa. Converse a respeito delas quando estiver deitado na cama ou quando se levantar. Ou seja, deitado na cama, você foi dormir. Se levantar, ou seja, desde o momento que você se levanta até você vai dormir, você está
nesse ambiente de repetição da palavra. A encarnação da palavra no dia a dia. É o tempo todo, na vida pública, na vida privada, ao se levantar, ao ir se deitar. Amarre-as nas mãos, para um contexto hebraico, significa prática. Amarrar as palavras de Deus, que é para não ser repetidas, ao se deitar, ao se levantar, na rua, em casa. Amarrar nas mãos significa prática. Fazer alguma coisa. Aplicar isso, repetir isso várias e várias vezes. Mas não só isso. Prendas na testa como lembrança. Ou seja, a testa tem mais a ver com o interno. Ou seja, aplique isso internamente e aplique isso externamente. Essa é a maneira de você aprender a amar a Deus de toda a força, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Repetição. Imitação, por quê? Porque aqui expressa ou representa, por exemplo, repita-as com frequência a seus filhos, ele está falando para quem? Para pais, certo? Pais que devem repetir isso para os seus filhos. Ou seja, os filhos não só devem, de maneira incansável, ouvir e serem ensinados na teoria e na prática por meio dos seus pais, por isso que amarre-a nas mãos, amarre-a na testa. Mas não só isso, o pai estar fazendo isso com o filho significa que o pai está fazendo isso no caminho. E o pai, enquanto faz no caminho, serve como modelo de imitação ao filho. Portanto, nesse próprio texto, nós temos esses dois elementos para a formação de bons hábitos. A imitação, porque o pai faz com o filho, e o filho deve imitar o pai. E também porque há uma repetição constante, há um contexto de imersão aqui. Da mesma maneira como nós aprendemos línguas, que a melhor, se não única maneira de aprendermos línguas é por meio de imersão, estarmos imersos naquela língua, ouvindo, lendo, vendo, o tempo todo aquela língua, e quanto mais imersão você tem na língua, mais você aprende, mais aquela língua vira sua segunda natureza. Você não precisa... Quem está começando, por exemplo, ouvir inglês, você precisa o tempo todo traduzir na cabeça. A pessoa for uma frase, tem que traduzir. Mas quando você está muito imerso naquela língua, já há bastante tempo, você já não tem mais que traduzir. Quando a pessoa fala no inglês, você já entendeu, sem precisar passar para o português para entender. Isso funciona com qualquer língua. Quando você repete o suficiente, isso já vira a sua segunda natureza. E o texto está dizendo, nós aprenderemos a amar a Deus quando nós estivermos tendo exemplos a serem imitados e quando nós estivermos tendo práticas repetidas. E aí, meus irmãos, eu volto no começo, lá da primeira aula, que eu falei, quanto eu fui impactado por essa visão. Eu sempre achei que as pessoas seriam transformadas, santificadas, mudadas, na medida que eu passava novas informações para elas. Por isso que, para mim, o único jeito de fazer alguém mudar em alguma área era passando um livro. Era trazendo novas informações. Mas, olhando e analisando tudo isso, eu percebi que, em muitos casos, fazer só isso, ao contrário do que eu achava que era o ideal, seria até prejudicial. Porque isso faria com que a pessoa, tivesse mais instrução, tivesse uma visão daquilo que é certo, mas não necessariamente levaria a pessoa a fazer o que é certo. E é por isso que eu comecei a implementar uma outra coisa em aconselhamento, em discipulado, que é tarefas práticas. Que você vai começar, por tantas vezes, repetir uma coisa, até que aquilo faça parte de quem você é. Repetição. Por isso que nos nossos pequenos grupos, embora nem todos gostem, mas a minha ênfase, eu sou chato nisso, é que nós precisamos de tarefas práticas, de criar, qual é o lema dos nossos pequenos grupos? Criar bons hábitos espirituais em comunidade. Por isso que tem que ter tarefa. Por isso que tem que ter coisa que a gente tem que repetir toda semana, todos os dias, até que aquilo vire um hábito, até que aquilo vire uma virtude. Até que aprendamos a ser aquilo que a lei nos manda ser. Ok? Então, a importância disso que nós estamos falando. E por que tudo isso é importante para o nosso projeto de traçar um modo alternativo
um modelo alternativo da pessoa humana. Porque se você é o que você ama, e o amor é uma virtude, está me acompanhando? Se você é aquilo que você ama, e o amor é uma virtude, então o amor é um hábito. E como um hábito, ele é desenvolvido por meio da imitação e por meio da prática. Então nós aprendemos a amar a Deus por meio de imitação, e por isso que ninguém aprende a amar a Deus sozinho num quarto fechado, trancado com a Bíblia. Por isso que a igreja, a comunidade é importante, porque nós precisamos de modelos, precisamos de imitação, precisamos de pessoas que concretizem, que encarnem os princípios bíblicos, mas também nós precisamos de prática, precisamos fazer algo, repetidas vezes, até que aquilo vire a nossa segunda natureza. Isso significa então, e eu termino assim, que a nossa mais básica orientação para o mundo é formada e configurada por meio da imitação e da prática. E isso possui implicações importantíssimas a respeito de como nós abordamos a formação cristã, o discipulado, a santificação, a criação dos nossos filhos. Isso tem uma série de implicações. E é isso que nós veremos nesse livro. Eu ainda nem terminei o primeiro capítulo. Bom, estou introduzindo ainda. Por hoje é só, mas eu quero cultivar essa expectativa em vocês de, então, como nós tornamos toda essa teoria em prática. Como nós desenvolvemos bons hábitos espirituais de amar a Deus e amar o nosso próximo. Bom, essa é a aula de hoje. Se você tiver alguma pergunta, você pode vir até aqui a mim após a aula e aí eu vou responder, porque nosso tempo já acabou. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua lei que nos instrui, que nos orienta. Mas obrigado porque a Tua palavra não é apenas uma lei. É uma história que cativa a nossa imaginação. É uma imagem do reino de Deus, do verdadeiro florescer da vida, do verdadeiro lugar onde reside a felicidade. E obrigado porque essa imagem tem cativado os nossos corações. Pedimos, Deus, que o Senhor gere em nós, continue a partir daquilo que o Senhor já fez na nossa regeneração, ao escrever a lei em nosso coração, que através da prática, que através da imitação de bons exemplos, e sim, também através da meditação na Tua palavra, na instrução do Senhor, aprendamos a amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Usa, Pai, os pequenos grupos dessa igreja, usa os momentos dessa igreja em comunhão, usa os pais, os filhos, os discipuladores com os discipulandos, para que nós todos aprendamos a imitar o Senhor, para que nós aprendamos, através da prática repetida, desenvolvermos boas virtudes que glorifiquem o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.